Fala galera, tá começando mais um episódio do Diperonicast, o seu podcast acadêmico da área da saúde. Eu sou Malu, diretora de comunicação. E eu sou a Amanda e hoje a gente tá aqui... Toda vez eu falo isso, né? Todo episódio eu falo isso. Mas é porque hoje, em especial, é um episódio que eu tô muito feliz de gravar. São duas pessoas que... Acho que a gente é meio suspeita pra falar isso, né, Malu? Era o que eu ia falar e a gente tava falando lá fora, inclusive, que nós somos suspeitas, assim, pra chamar essas convidadas. Então, eu gostaria de chamar primeiro, apresentar a doutora Thaís Avelino. Ela sabe, eu já falei pra ela algumas poucas vezes que eu sou fã número 1 dela. Então, ela é otorrinolaringologista. Eu treinei, viu a palavra pra sair sem travar pelo IANSP e fez um fellowship em otoneurologia pela Unifesp. Bem, por último, mas não menos importante, a gente tá aqui hoje com a minha Big Chef, a minha inspiração total na neurologia, na vida, de exemplo de se seguir também. Ela é neurofisiologista pela Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, neurofisiologista clínica com subespecialização em neurofisiologia avançada, monitorização intraoperatória pela Unifesp. E poucas coisas, né, gente? A doutora Thaís Avelino, muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Obrigada pela apresentação, né? Nem era tudo isso. Não é não. Você fica até constrangida. E o tema de hoje, Malu? O que a gente vai conversar com elas hoje? Então, o tema de hoje é um tema super importante. A gente estava conversando sobre isso, eu e a Amanda, assim, nos bastidores, que muitas vezes os estudantes acabam negligenciando um pouco o tema de tontura. Um pouco não, né? Acaba que é uma negligência grande, porque chega que, assim, os estudantes querem ir para o internato sabendo intubar, querem manejar a síndrome coronariana, mas muitas vezes não sabem manejar a tontura, né, Mandinha? Exato. É um tema tão importante e a gente vê que é tão pouco falado que eu só vim conhecer esse tema mesmo e saber da importância no período passado. E para quem vai entrar no internato, quem vai atender esses pacientes, acho que a doutora Thaís começou numa aula dela falando, 3% dos seus atendimentos na emergência são queixas de tontura. E pode parecer pouco, mas não é. E a gente trouxe até um caso, nosso diretor científico do Felipe Jatobá, que ele atendeu na UPA. Então, é importante. Acho que a gente queria começar o episódio enfatizando isso, demonstrando a importância desse tema na emergência. Prof, esses 3% são importantes? Sim, os 3% são importantes, porque não é diferente a sua formação, da Malu, de vocês, da nossa formação. Eu consigo dizer que eu aprendi que otorrino tratava de tontura na minha residência, porque eu não sabia nem isso. E quando eu me formei, que eu comecei a fazer os meus plantões, chegavam muitos pacientes com tontura. Então, quando media a glicemia e pensava, não, a glicemia tá alta, é um diabetes, ótimo, né? Sei o que eu vou fazer aqui. Mas quando não era, eu ficava totalmente perdida em como conduzir aquele paciente. Então, os 3% parece pouco, mas não é pouco. É quase impossível, eu diria, você fazer um plantão e você não atender um paciente com tontura naquelas 12 horas. E pra quem tá se perguntando por que tem duas pessoas da neuro aqui nesse episódio de tontura, acho que a doutora Thaís sabe falar disso muito melhor do que eu. Prof, por que a neuro aparece aqui nesse cenário? Então, porque a gente entra nos casos um pouco graves, né? Primeiro que as pessoas acham que tontura é doença do neurologista, né? A gente recebe um monte de encaminhamento, inclusive de alguns colegas otorrinos, porque quando não é minha irmã, modéstia à parte, que é a rainha da quem sabe manejar, é melhor que mandem mesmo. Porque a gente consegue separar o que seria essa tontura de causa central, ou seja, o que é doença neurológica, de causa periférica, que aí seria doença no nervo, seria uma causa otorrinolaringológica, digamos assim. Então, muitas vezes, esses pacientes vêm pra gente porque quando não é o diabetes descompensado, ninguém sabe o que tem, chama o neuro, né? E, em alguns casos, precisa realmente, porque a gente tem algumas situações, principalmente quando a gente fala de AVC, de fossa posterior, AVC de tronco, que uma das sintomatologias principais, né, que a gente tem é a tontura. Então, a gente precisa saber diagnosticar esse caso. E na emergência, esse é o nosso principal sinal de alerta. Perfeito. E, assim, tontura é um mundo, né? A gente até brincou quando viu no módulo de neuro, a gente teve um problema sobre tontura e a gente brincava que, assim, a gente pensa que muitas vezes, o paciente fala que tá tonto, tudo bem, vamos resolver isso aqui rapidinho e meio que passa um pano, deixa pra lá. Mas tontura é, assim, enorme se você for parar pra pensar.
os ganchos que ela faz com tantas especialidades e até um medicamento talvez errado que o paciente esteja tomando possa estar gerando esse quadro, você para refletir um pouco e às vezes no último minuto o paciente fala, né? Ai, mas eu também sinto uma tontura. Exatamente. Enorme. Perfeito. E aí, para conduzir esse episódio, principalmente para você que está escutando isso com o intuito de aprender como conduzir um paciente na emergência, a gente separou um casinho para servir de guia, que eu vou ler para vocês, um casinho concedido pelo nosso diretor científico. Você é o plantonista na UPA e admite um paciente masculino com relato de vertigem recorrente há 15 dias, associadas a náuseas, com piora hoje após o almoço. E aí? Acho que tem uma pergunta, Malu, uma pergunta meio caótica que a gente tem que fazer agora. Qual é essa pergunta? Tem uma pergunta que, assim, eu aposto que... Assim, eu já tô me coçando pra fazer a pergunta, mas eu aposto que se passa, assim, não só na cabeça de muitos estudantes de medicina, como também é uma pergunta até de pessoas que não estão na área da saúde, né? Prof, tontura e vertigem são a mesma coisa? Os conceitos se misturam? Como é que é isso aí? Na verdade, não são a mesma coisa. E isso é extremamente importante de ser frisado. Para as pessoas que são leigas, elas podem se comunicar dessa forma. Para nós da área da saúde, não. Por que eu estou falando isso? Porque, como você mesmo falou, existem muitas causas de tontura. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para diagnosticar é dar o nome certo às coisas. Então, a tontura é quando a pessoa tem aquela sensação de cabeça oca, de mareio, de instabilidade, quando ela não sabe nomear muito bem aquilo que ela está sentindo. Já a vertigem é a sensação de ver tudo girar. Seja você que está girando, uma vertigem interna, seja o mundo que está girando, uma vertigem externa. E isso é muito importante. Antes a gente não tinha essas definições, mas existe um protocolo que estabelece como você deve classificar os sintomas vestibulares. E vertigem e tontura são coisas diferentes. Perfeito. No caso do nosso paciente, então, Malu, ele tem uma vertigem recorrente que está durando há 15 dias. E ele resolveu o meu pronto-socorro hoje porque ela piorou. Como é que a gente... Então, eu classifico o tempo dessa tontura é importante para a gente, seja neurológica, seja central, seja periférica? Então, quando a gente fala, né, em vertigens recorrentes e que está durando há 15 dias, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber do paciente qual é a real duração desse sintoma, né? Porque, às vezes, uma melhora transitória ou uma melhora, mas que recorre, o paciente acha que está há 15 dias com o mesmo sintoma. E por que isso é importante? Porque a duração do sintoma, né, ela ajuda a gente a diferenciar a causa de central ou periférica. No geral, tonturas de causa periférica, ou seja, quando a gente afasta aquelas possibilidades de AVC ou de tumor, né, a gente tem uma tontura que ela é transitória. Né? Ela vem, o paciente sente aquela instabilidade, aquela sensação de mareio e vai embora, né? Pode durar segundos, minutos, mas vai embora. Mas aquela tontura que ela é persistente, ela demora horas, a gente já começa a pensar numa causa central, no AVC. Então, a gente tem que detalhar isso, né? Porque, às vezes, o paciente ele tem muita dificuldade na anamnese de contar pra gente, né? E uma coisa importante também é de saber diferenciar o que é a tontura dele, a vertigem e o mal-estar. Porque você falou que ele tem náuseas. Então, às vezes, ele diz, eu tô 15 dias assim. Não, ele não tá tonto. Às vezes, ele tá com sintomas associados que ele tá acreditando à tontura ou à vertigem. Então, você tem que dizer, calma. É tontura, é vertigem, é mal-estar, é náusea? O que realmente está acontecendo para que a gente consiga fazer essa separação? Até assim, o início também, né? Se foi uma coisa mais súbita, insidiosa. O histórico do paciente também, se ele faz uso de algum antipertensivo que possa estar gerando esse quadro de tontura. E, no caso, ele está achando que é uma tontura e poderia ter sido facilmente resolvida controlando a dose do medicamento e muitas vezes passa despercebido, né? A questão dos sintomas associados, né? Porque, no geral, quando a gente tem um fator medicamentoso, quando a gente pensa numa hipotensão postural, né? Isso vem com outros sintomas, uma turvação visual, um escurecimento visual, associado com mudanças posturais. A gente tem que buscar nessa história. Esse paciente, ele teve uma queda prévia, porque traumatismos cranianos, mesmo que leves, né? Eles levam a uma VPPB transitória e esse paciente, ele fica com essa queixa.
Então, e outra coisa que ele tem que fazer é buscar por sintomas neurológicos, né? Se ele fala que tem sintomas recorrentes, eu obrigatoriamente tenho que observar os órgãos, vamos dizer assim, né, do sistema nervoso central que seriam responsáveis por esse equilíbrio. Tenho que avaliar a questão de propriocepção, tenho que avaliar queixas ou sinais, sintomas cerebelais, para eu ver se aquilo tem um nexo causal, né? Perfeito. E uma coisa importante, sintomas associados, quem procura é um médico. Excelente. Exato. Não tem condição de você esperar que o paciente consiga lhe dizer. Porque às vezes é difícil para ele mesmo chegar e conseguir se comunicar. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já tive pacientes com diplopia, que já chegaram para mim com diplopia, que eles dizem que já estavam com a diplopia quando avaliado por outros colegas e que não tinha sido perguntado. Então, às vezes, ele nem sabe que aquilo ali é importante, não é aquilo que está incomodando mais, e aí ele acaba que nem fala para você. Então, quem pergunta somos nós. Então, isso daí é uma coisa que é muito importante de ser frisado. Então, eu tenho que destrinchar total a queixa do meu paciente. Na emergência, a tontura, quando que ela começou, qual o tipo da tontura, se tem algum fator associado, procurar algum déficit neurológico focal que ele está acontecendo agora. No caso desse meu paciente, Malu, a gente abordou ele fazendo um exame físico. Como é que apareceu esse exame físico dele? Então, eu ia até falar sobre isso também, antes de até ler mesmo a parte do exame físico mesmo, mas até uma outra coisa assim, popularmente falando, tem muita gente que fala que toda tontura é labirintite, né? Eu já vi ali que o coração da Paulina tava lançado, assim, acho que seria até uma outra coisa que a gente poderia discutir também, que eu já vi, assim, não só pessoas da faculdade, da medicina, mas eu percebo muita gente até na minha família, na família de pessoas conhecidas que falam, eu tenho uma tontura, mas eu tenho uma labirintite, a tontura é isso, já resolvi, e tá ok, não é bem assim, né, prof? Na verdade, não é assim, né? Labirintite é o diagnóstico, um dos diagnósticos mais raros. Eu acho que hoje em dia é mais fácil você ter um AVC de fossa posterior do que a labirintite. Se a gente for ver em termos de porcentagem, se não for igual, páreo a páreo. Na verdade, o que acontece? Isso que a Thaisa falou é muito real. A gente tem que separar um quadro central de um quadro periférico. O que eu acredito que existia há um tempo? As pessoas diziam labirintite no sentido de querer dizer assim, não é central. Não é neurológico. Eu acredito que foi isso que aconteceu. E acabou se popularizando o termo labirintite. Só que tudo pode acontecer pro bem e pro mal. Eu digo que a labirintite é a virose, né? Do otorrino. Você não sabe, tem que dizer, virose, vai pra casa e toma uma dipirona. É meio isso que acontece. No caso da labirintite, o labirinto, sem conflito de interesse. Mas acaba sendo a realidade. Então, a gente tem que entender que tontura não é igual a labirintite. Tontura é um sintoma. Eu gosto de fazer uma comparação. Quando a gente fala em tontura, eu gosto de comparar febre. Quando você tem febre, você não diz, eu tenho febre como doença. Você vai procurar a causa de febre. Febre por conta da garganta, é por conta do ouvido, é uma pneumonia, é um problema renal, o que está causando aquela sua febre? Você faz uma investigação. Com a tontura não é diferente. Tontura é sintoma. Você tem tontura, você vai atrás do que está causando a sua tontura. E existe uma gama de diagnósticos diferenciais. Por isso que é tão perigoso essa questão de, eu tenho labirintite. E eu acho que disso daí o que é importante frisar é que, assim, é até aceitável que o paciente ele saia com a ideia de que ele tem labirintite. Mas para vocês, né, que estão aí para se formar, ou que já formaram há pouco tempo. É um absurdo o médico falar que o paciente tem labirintite, né? Porque você estigmatiza, para o paciente estar resolvido, é uma labirintite. Poxa, eu fui lá, meu médico me avaliou, disse que eu tenho só uma labirintite. Não é nada grave, né? Então, ele sai até reconfortado, né? Todo mundo tem labirintite, por que eu não tenho? Né? E aí você tá deixando muitas vezes de dar um diagnóstico para aquele paciente, você tá muitas vezes deixando de investigar uma doença subjacente, e isso é muito perigoso, tá? Perfeito, excelente. E acho que pra dar uma pulguinha atrás da orelha para quem não conhece nada desse tema, o meu exame físico aqui é o principal exame, né? Isso. O meu exame físico, ele é quem vai me dar o diagnóstico. Na verdade, eu refuto um pouco isso. Porque eu sempre falo que pra gente da otoneurologia, a gente vai pro exame físico sabendo o que o paciente tem. Em 80% das vezes. Perfeito, prof. Eu saio da anamnese sabendo o que o meu paciente tem. Ou ali com duas hipóteses em que eu vou no exame físico
complementar o que eu estou pensando. Se você for para o exame físico sem saber o que o paciente tem na anamnese, é muito difícil de você fazer o diagnóstico. Por quê? Porque só reconhece quem conhece. Tem razão. Mas aí é onde está a beleza da neurologia. Mas é de verdade, gente. Né? Quando as pessoas perguntam por que eu fiz neurologia por isso. Porque era a única especialidade. Lógico que aí tem outra neurologia que é subespecialidade. Mas é a única especialidade que já na anamnese, né, você começa a topografar a lesão. Você já começa a imaginar sem ter usado um exame complementar. Né? E eu sempre falo, se o exame complementar mostra uma coisa e o seu exame físico mostra outra, o exame complementar está errado. Não é o exame físico que está errado. E é essa a beleza, né? Agora você tem que saber fazer esse exame físico. E é justamente por isso que eu fiz otoneurologia. Porque quando me perguntam por que eu fiz otoneurologia, eu fiz por isso. Porque eu queria ser a médica que dava diagnóstico independente do exame complementar. Perfeito. Então, o meu paciente, Eita, me arrepiei agora. na minha sala, e eu digo a ele, eu posso não saber o que você tem, eu preciso dar uma ressonância para me dizer. Mas eu sei que você tem um problema, um AVC, seja lá o que for, porque eu já tive, não estou falando mal dos neurologistas, né? Mas assim, eu já tive caso de AVC de fossa posterior que chegou para mim, que teve protocolo AVC aberto, e o neurologista liberou, e disse que não era um AVC. E eu examinei o paciente e eu disse, isso é um AVC. Agora, você imagina, né, que a otorrino não é tido nem como especialidade. Não existe, né? Otorrino não é nem médico, né? Faço parte dos dois, não é nem médico. E aí, eu fui refutar um protocolo AVC e ligar para o colega da radiologia e disse, pode olhar de novo essa ressonância. E ele olhou de novo a ressonância e era um AVC. Então, eu queria fazer uma coisa em que eu fosse realmente superior ao exame complementar. Porque eu queria dar diagnóstico independente disso. Também quero. Não tem nada mais lindo, né? Que você fazer não. uma anamnese sabendo assim, meu Deus, eu sei exatamente o lugar que tá, assim, afetado, o lugar que tá com um problema, só pela conversa que você tem com o paciente. É muito gostoso. Nesse caso nosso aqui, por exemplo, desse paciente masculino, ele tem uma vertigem recorrente há 15 dias. Acho importante eu comentar também os antecedentes dele, né? Ele tem 64 anos, ele já tem hipertensão diagnosticada, descontrolada no momento, dislipidêmico, não tem nenhum passado cirúrgico, é etilista, ex-tabagista, não tem nenhuma alergia e de medicação em uso domiciliar, ele usa valsartana de 80mg 2 vezes ao dia e simvastatina. Apenas isso. Com esse relato, essa é a queixa dele. Como é que a gente abordaria ele na emergência? Como é que eu me guio com ele agora? A pergunta primordial para esse caso é: a vertigem que ele sente vem com o movimento da cabeça? No caso, ele não soube informar. Ele disse, doutora, às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Como assim, doutora? Não tô entendendo. Dura horas, minutos ou segundos? Tá durando minutos, depois ela volta. Ele passa um período sem sentir? Passa. Um dia que ele mais sente? Como assim, doutora? Não entendi. É na cama? É quando ele vai amarrar um cadastro? Quando ele vai colocar uma roupa no varal? Quando ele tá sentado e levanta? Em que momento aparece? Na cama aparece bastante, doutora. Bastante. Eu adoro os olhares, eu adoro. Tá vendo? Eu já sei. Eu adoro os olhares. O bom é que a gente nem entrou ainda na parte de como ele tá, como é que tava a pressão dele, mas você vê uma simples conversa que você consegue colocar um filtro ali, você saber como surge, se tem algum fator que piora, algum fator que melhora, se é insidioso, súbito. Mas é porque isso é importante, até porque a gente tá no atendimento de UPA, né? Exato. Então, o nosso atendimento também, as nossas perguntas, o nosso exame físico, ele é direcionado. Isso. É diferente de um atendimento de consultório, que você pode ter 40 minutos, 1 hora, 2 horas para atender esse paciente. Então, se você não faz uma anamnese direcionada para que o seu exame físico também seja direcionado e consiga lhe dar a resposta que você procura, fica muito difícil. O meu intuito agora, então, é diferenciar. É central ou é periférico? Essas são as perguntas, esse é o direcionamento que eu tenho que fazer agora. Faltou só a questão dos sintomas associados, né? Isso. Que é que ele relatou pra gente. Que ele tem náuseas e que só piorou hoje após o almoço. Mas que ele tá 15 dias sentindo isso. Mas ele nega visão dupla. Negou. Nega engasgo. Negou também. Nega vômitos de repetição. Negou também. Ele tá só com a vontade de vomitar, mas não vomitei ainda não. Tem alguma queixa de zumbido, de alteração auditiva? Não, também.
Também não soube informar se tinha hipoacusia, se tinha plenitude auricular. Não soube informar. Não notou fraqueza, Não. alteração de sensibilidade, alteração também. na fala. E começou do nada. Começou do nada, ela fica vai e vindo há 15 dias. Ok, Isso. é isso. Quando a gente vai examinar, o que a gente tem que fazer, né? Caracterizar tontura, vertigem. Dura horas, minutos ou segundo. É contínua, episódica, aguda, crônica. Sintomas associados. Sintomas associados auditivos e sintomas associados neurológicos. Diplopia, disartria, engasgo, síncope. A gente, quando fala dos sintomas neurológicos, a gente sempre vai pensar, né, onde é que está esse nervo vestíbulo coclear, né, que está na região de tronco. Então, eu vou sempre pesquisar a sintomatologia de coisas que possam estar naquela região, né? Então, eu não vou sair perguntando tudo do paciente, né? Lógico, eu sei que o trato córtico espinhal passa ali a decussação das pirâmides. Eu sei que o meu trato sensitivo, ele também passa naquela região, né? Minha região de fala, tem a questão da articulação da fala, que é cerebelar. Queixas de desequilíbrio, aquele paciente consegue, não consegue ficar em pé. E aí eu saio vendo pares cranianos, nervos cranianos, né? E principalmente os que estão ali ao redor, né? O sétimo eu consigo ver no paciente, mas o oitavo, se eu tenho um tumor, ou se eu tenho um AVC, né, eu consigo perceber que além da questão de equilíbrio, às vezes ele tem uma queixa auditiva, né, associada. Na verdade, já existem estudos que eles mostram que um paciente idoso com fatores de risco, hipertensão, diabetes, lipidemia, às vezes se tem uma perda auditiva súbita junto com uma vertigem súbita, isso pode funcionar como se fosse uma IT mesmo. E daqui a um tempo, ele acaba evoluindo para um quadro de AVC. Seria como um sinal de alarme. De alarme não, de alerta, na verdade, né? Isso. Porque se ele já tem fatores de risco, se você perde a audição e você tem uma vertigem de uma forma aguda, você já pensa o quê? Pegou a AICA. Então, o que faria você perder do nada tanto a audição quanto o equilíbrio? Então, a gente também tem que estar atento. E isso já é uma coisa que já entra até em uma discussão, se você entraria até com antiagregação plaquetária em dupla, que isso já começou a ser feito por alguns colegas da otoneurologia, a gente já começou a ter essa discussão de introduzir isso nos pacientes. Aqui menos, porque não tem otorrino no plantão, então a gente acaba que a gente não pega o paciente nessa janela para pensar nisso. Perfeito. Mas isso já é uma realidade. Excelente. É isso mesmo. E quando a gente foi fazer o nosso exame físico, aqui na UPA, eu fui fazer um exame físico neurológico dele, e aí, maluca, que deu? Então, o nosso paciente, ele estava hipertenso, certo? Ele estava com a pressão de 192 por 165. Ele estava taquicárdico, levemente taquicárdico. Tinha uma frequência respiratória normal. Ele estava com uma glicemia de admissão também normal. Estava com estado regular... O estado geral regular, desculpa. Estava hidratado, estava normocorado, acianótico, afebril. O exame físico também sem alterações. E estava com a parte do aparelho cardiovascular, aparelho respiratório sem alterações, abdômen também. Na parte do exame neurológico, as doutoras tinham até perguntado antes. Ele estava com um Glasgow 15. Estava com força muscular também em grau 5, não tinha nenhum sinal de irritação meníngea, não tinha sinal de ataxia, e aí é que a gente parte para o tal famoso HINTS. Antes da gente entrar nele e como ele estava aqui no caso, agora perguntando mais diretamente, doutor, eu queria saber os exames, se tem algum teste específico, o paciente chega pra gente lá com tontura na emergência. E aí, depois de toda essa conversa com ele, toda essa anamnese, eu faço algum teste específico, tem alguma manobra, tem alguma coisa que eu devo procurar especificamente? Eu acho que é uma coisa importante. Na emergência, paciente com tontura na emergência é igual paciente submetido a um HINTS. O HINTS, para quem não sabe, é um protocolo. Na verdade, HINTS é um mnemônico em que você faz o Head Impulse, a avaliação do nistagmo e o teste de Skill Deviation, em que a gente vai avaliar. E qual foi a importância do HINTS? Na verdade, quando fez a avaliação, eu agora não vou lembrar qual foi a universidade que fez o HINTS, mas foi 2009. E aí fazia a comparação do HINTS versus a ressonância nas primeiras 48 horas do paciente com tontura na emergência. E viu que o HINTS acertou em 100% dos casos, enquanto a ressonância teve 12% de falso negativo nas primeiras 48 horas. Então, o que isso quer dizer?
O exame físico, o RINTS, ele é muito superior ao exame complementar. Primeiro porque tomografia só serve para ver se sangrou a cabeça do paciente em relação ao AVC. Se você for mandar o seu paciente embora, que não tem nada com tontura, com tomografia, você não está fazendo nada pelo paciente. Está cometendo um crime, na verdade. Exatamente. O que eu quero é uma tomografia normal. Na verdade, assim, se a tomografia não for normal, ótimo, já respondeu a sua pergunta. Exato. Mas uma tomografia normal, ela não exclui essa possibilidade. E muitas vezes, né, o que as pessoas esquecem é que a gente não tem só AVC, né? Esse paciente, por exemplo, ele fala de um quadro progressivo, recorrente. Podia ser um tumor, né? E aí, se você faz uma tomografia simples, sem contraste, a probabilidade também de você ver alguma coisa na fossa posterior é muito pequena. Então, não anula. E até a própria ressonância, que acaba sendo o exame padrão ouro, o exame de imagem. É muito importante a gente falar para os colegas radiologistas observarem a fossa posterior. Mas nessa parte aí eu vou falar como quem lauda exame, né? Se tem uma coisa que a gente não gosta, é de falta de história clínica. Isso, né? A gente às vezes não gosta muito de coletar a história clínica com o paciente. Né? Mas a gente gosta de ler a história clínica, porque o que é que acontece? Gente, você viu o paciente, você coletou uma anamnese, você fez o exame físico, você fez uma hipótese. Aí você vai lá e me manda tontura. Poxa, não sei se você pensou numa causa central, se você pensou na causa periférica. Tem que pensar também que o colega, ele tem uma pilha de laudos. Isso não é razão para ele não ver, mas às vezes passa. E se você me diz assim, ó, esse paciente, ele tem tal sintomatologia, eu acho que é um AVC de fossa posterior, todo mundo vai olhar com um cuidado maior, né? Vai colocar, às vezes, alguma sequência especial, alguma sequência para ver mais detalhadamente, né? Ou um corte diferente para aquela região. Então, você tem que falar pro seu colega, ó, eu pedi o exame porque eu tô pensando nisso. Então, isso às vezes é uma falha que a gente fala, mas o radiologista não viu. Tá, mas você colocou na história, você pediu pro radiologista ver, e às vezes não, né? Isso eu faço de padrão, eu sempre escrevo com ênfase em fossa posterior. Porque quando você escreve isso, ele vai procurar o AVC. E aí, se ele diz que não tem, pelo menos naquele momento em que foi avaliado, realmente não tinha, você fica mais seguro de que não tinha. Então, quando a gente fala de exames, é RINTS e depois uma ressonância. Precisa ser uma ressonância com difusão ou uma ressonância com contraste? Qual é a escolha nesse momento? Aí depende, né? Depende de quantas horas tem de início do sintoma, né? Porque a gente sabe o que a gente está procurando se a gente for na difusão, né? Seriam alterações muito precoces, alterações de fase aguda, né? Se eu penso no contraste, né? O meu contraste é mais para ver aquela questão da restrição, né, da movimentação das moléculas de água, e aí eu tô pensando mais numa questão de tumor, na presença de edema. Então, isso vai muito com a minha história clínica. Nesse caso daí, que ele fala que tem 15 dias, eu pediria uma ressonância sem contraste. Eu não pensaria na difusão. Talvez, ele piorou agora. Piorou, mas foi quanto? Piorou que não consegue ficar em pé, piorou que vomitou, piorou que o sintoma... Aí, se tivesse naquela janela de 4h30 até 8 horas... Né? Eu não sou desse pessoal da neurovascular corajoso que bota a janela estendida. É porque assim, né? Cada um tem o seu limite do que vai fazer, né? Tem que deixar isso para os especialistas. Mas assim, se aí eu acho que ele teve uma piora aguda, né? E que tá na minha janela, aí sim eu acho que vale a pena a difusão, porque aí eu teria alterações precoces, né? E aí eu pediria com contraste, porque a gente tem que pensar que é um paciente de 64 anos, hipertenso, então ele pode ter algum grau de nefropatia, e aí eu tenho que me preocupar com isso. Se eu pensasse que naquele contexto poderia ter uma questão de um tumor de fossa posterior, ou alguma coisa, uma infecção, né? Se fosse um paciente imunossuprimido, que é uma coisa que a gente às vezes esquece, que aí eu tenho que pensar que pode ser uma causa secundária aí que eu teria informações a mais. E outra coisa, né, Mandinha, que a gente estava até discutindo aqui antes, a doutora Thaís tinha falado, você vai para o exame físico ou qualquer outro exame que for, sabendo o que você quer encontrar. Você não vai fazer o exame físico assim, aleatório, o que eu achar que é lucro, o que vier veio. Não é assim, né? Você vai fazer o RINTS, por exemplo, esperando, poxa, eu tô suspeitando de uma periférica. O Red Impulse, então, eu vou estar esperando encontrar aquele achado, e não... Isso. Então, e uma coisa importante disso é porque a gente tá vivendo uma medicina muito fora do padrão, em que as pessoas querem que o exame lhe dê a resposta. O exame não vai lhe dar a resposta. O exame, ele já tem o nome, o exame é complementar. O diagnóstico é médico. Se fosse assim, o paciente não precisava de você, ele ia lá, fazia o exame, jogava no Google, tava lá a resposta. Exato. Né? Mas é bom a gente falar do RINTS,
para eles saberem o que Sim. é, né? Então, o HINTS, o H, né, do Head Impulse, que a Malu falou, né, no geral, a gente roda, né, gira essa cabeça do paciente de forma abrupta e a gente espera que tenha alguma alteração, né, da sácade, da movimentação ocular, né? O I é de incoordination, né, que é buscando por algum sinal de ataxia, que a gente pode fazer isso à beira-leito. Index dedo nariz. O index nariz, né? E aí, o coordination, aí tem o skill deviation, né? Nistagmo, né? E o skill que eu consigo avaliar mais ou menos junto. Esse skill, no geral, a gente coloca, né? Faz um cover-uncover. Não sei se vocês já viram isso na neurologia, né? A gente cobre um olho e a gente descobre e a gente vê se esses olhos estão alinhados, né? No geral, para a gente manter equilíbrio, né? A gente precisa de 3 pontos importantes, né? Que é visão, propriocepção e cerebelo. Então, quando eu tenho os meus 2 olhos, isso ajuda a fixar a minha sácade, né? De eu conseguir olhar para um objeto e eu conseguir focar. E, no geral, quando eu tenho essa perda do olho são, né? Que estaria fixando essa sácade, eu consigo fazer com que esse olho que estava alinhado, ele desalinhe. O olho esquecido. O olho esquecido. E é o desalinhamento vertical. É importante. Que isso é um marcador central. Exatamente. Ele é muito mais específico e muito raro. E é bem difícil de ser visto, na verdade, né? Não é uma alteração tão fácil. Se você for pensar assim, o que é mais fácil você ver alterado? Você vê um Head Impulse alterado do que você vê um teste do skill. Mas se você fizer o skill de alterado, você não tem condição de estar pensando que um skill deu alterado e que aquele paciente tem um quadro periférico. Pode acontecer? Pode, mas isso é exceção da exceção. E a presença do nistagmo, né? Isso. E pensando assim, naquele nistagmo, ou que ele seja vertical, né? Porque aí Fala eu penso central. Favor de central, ou um nistagmo multidirecional, né? Então, se eu tenho algum desses achados no meu exame beira-leito, isso vai me indicar que eu tenho alguma alteração central e aí eu tenho que pensar, é um AVC, é um tumor, uma infecção, né? Se eu não tenho nenhum desses achados, aí eu vou pensar numa causa periférica. O próprio Head Impulse também, né? Quando a gente faz o Head Impulse, já percebe que ele está alterado, já nos leva mais para uma causa periférica. Isso, na verdade, é muito importante ser frisado. Porque o Head Impulse normal, ou ele está normal ou é central. Exato. Eu gosto do HINTS, porque quando eu estudei, eu pensei assim, eu tenho que fazer eu seguir na ordem e até o final, ele dá tudo bonitinho, acabou, eu fico mais tranquila. Se eu só faço meu Head Impulse, não, tá normal, acabou o HINTS, você não fez nada. Exatamente. Era a mesma coisa você não ter feito o exame, né? Porque exame normal, a pessoa fala, exame normal, tudo certo, não teve nada, eu vi, não tem nada, eu excluí que é AVC, tá tudo certo, o senhor vai pra casa com o seu labirinto. E não é bem assim, não é mesmo assim. Saber o que tá procurando também, né? Porque você chega num Head Impulse, tá normal e você não pensa que essa tontura tem uma causa de origem central. Não é periférica, tudo bem. Mesma coisa que você falou, vai pra casa com o seu labirinto, tá tudo certo. A gente faz um exame que a gente não vê alguma coisa no exame diferente, alguma coisa alterada, a gente pensa, não, tá normal. E que não é o caso do HINTS, né? Não é o caso, é a exceção. Exato. Quando a gente faz o Head Impulse. Depois a gente vai, então, procurei a ataxia, que eu faço meu exame neurológico, aquele exame neurológico completo, que é o que eu faço mais rápido, mas que eu consigo ver tudo, né? Isso, doutora. E depois eu vou pro nistagmo. O que é que eu preciso avaliar no meu nistagmo? Você tem que avaliar a direção do nistagmo. Na verdade, quando a gente vai fazer exame de nistagmo, a gente pede para fazer tanto espontâneo quanto semi-espontâneo. O espontâneo, você já vê com o paciente falando com você. Então, você já consegue ver e você tem que ver a direção. Quando a gente fala para o paciente acompanhar o seu dedo, ou a caneta, para fazer o nistagmo semi-espontâneo, você está procurando ver se aquele nistagmo vai continuar batendo, digamos assim, para o mesmo lado. Eu não posso pedir para o paciente olhar para o lado direito, o nistagmo dele bater para a direita. Eu peço para ele olhar para o lado esquerdo, ele bater para o lado esquerdo. Eu peço para ele olhar para cima e bater... Não. Se tá pra direita, tá sempre pra direita. Se é pra esquerda, é sempre pra esquerda. E aí surgem 2 nomes que eu lembro que eu atrapalhava muito isso. Componente lenta, componente rápida. Sabia que você ia falar dela. A componente rápida, na verdade, é a componente que a gente consegue ver com mais facilidade. É a que acaba definindo pra onde está batendo o nistagmo e ela é a central. Enquanto a componente lenta, ela representa justamente o movimento da corrente endolinfática. Por isso que a gente não consegue ver que é mais devagarzinho. Até uma dúvida, assim, a componente rápida, ela bate contralateral
a lesão, se for no caso, periférico. Exato. Bate contralateral ao vestíbulo Ela é a compensação afetado. central. É a compensação Isso. central. Isso, perfeito. E como é que tá o rinite do nosso paciente, então? Então, o rinite do nosso paciente, a gente percebe que ele tem um nistagmo horizonto-rotatório, ele tem fase rápida para a esquerda e está associado ao vestíbulo ocular abolido à direita, no caso reflexo, né, vestíbulo ocular abolido à direita. O test of skill negativo, bilateralmente, e ele tem um head impulse test positivo. Pra qual lado? Pro lado esquerdo. Do lado esquerdo, no caso. Eu tinha certeza que ela ia perguntar isso. Porque quando eu era residente, eu acho que eu já era neurologista, na verdade, ela tá no R4, né? E tinha algum caso de tortura que chegava na emergência e eu ficava com essa dúvida. O head impulse deu uma alterada. Eu sempre perguntava, eu mandava mensagem, ela, pra qual lado? Prof, fala pra gente, como é que a gente vê um head impulse alterado? Acho que é uma boa pergunta. Olha que diga-se de passagem, eu já tive a oportunidade de ver ao vivo. É assim, o head impulse não é fácil de ser feito, porque o head impulse, ele tem que ser um movimento muito rápido, a amplitude dele não pode ser muito grande e você tem que ser um movimento inesperado. Por quê? Porque se você fizer um movimento lento, outras vias vão compensar e vai dar normal por conta das outras vias. Então, você vai pegar a cabeça do paciente, pedir para ele ficar fixando o olhar no seu nariz. E aí você vai girar a cabeça, por exemplo, pro lado esquerdo. Quando você gira a cabeça pro lado esquerdo, o que é o normal de acontecer? O olho ir pro lado oposto e continuar mantendo a fixação no seu nariz. Se você tem uma lesão, o que vai acontecer? Você girou a cabeça pro lado esquerdo. O olho vai pro lado esquerdo e ele vai ter um delay para vir para o lado direito, que é o que a gente chama de sacada. Que é uma sacada corretiva feita pelo sistema nervoso central para fazer aquele olho voltar para o lugar que deveria estar. Por isso que é uma lesão periférica. A gente tem um problema periférico e aí a parte central que está compensando para que a gente consiga colocar esse olho no lugar Então, correto. quando a senhora pergunta qual lado, é o lado em que houve a sacada, Exatamente. que eu girei a cabeça. Por quê? Porque aqui funciona de uma forma diferente. Quando a gente está falando do HIT, a gente fala aqui, pro lado que deu a sacada é o lado comprometido. É diferente do nistagmo, porque o lado da componente rápida é o lado oposto. Perfeito. E aí, tem que bater. Se você me diz que o HIT é para direita e o nistagmo é para direita, não. Alguma coisa está errada. Ou é central, que pode ser um quadro central, ou tem alguma coisa errada no seu exame físico. No geral, prof, os quadros centrais, então, eles têm um exame físico um pouco mais floreado, mas assim, que não bate, não faz sentido. Não, ele faz. Faz sentido. Ele faz bastante, né? Como é fossa posterior, é muito difícil a gente não ver um nistagmo multidirecional, a gente não vê um desvio ocular. Às vezes, esse desvio, ele não é tão evidente, né? O skill deviation. Mas às vezes você não consegue vê-lo, né? Na posição neutra, digamos assim. Mas às vezes você vê que o paciente, ele tem um head tilt. Ele mexe a cabeça para compensar. Quando você faz a pesquisa do cover uncover, isso aparece de forma belíssima para você, né? Ele tem uma ataxia, ele tem uma dismetria, sabe? O exame neurológico, ele faz muito sentido. Na verdade, você começa a ver que não tem como aquilo dali ser periférico. Na verdade, assim, eu acho que o quadro do AVC é um quadro muito florido e bem fácil. Eu acho bem fácil no exame físico. Mas existem doenças que não são. Por exemplo, uma esclerose múltipla. Difícil. É muito difícil. Eu já tive paciente de esclerose múltipla que, na verdade, o nistagmo dele só aparecia no DICS para ser um nistagmo diferente do que eu esperava. E todo o resto do exame físico dele era normal. Mas foi o nistagmo do DICS que era muito estranho, que fez eu pedir a ressonância. Mas eu digo a você, aparece. Agora, você tem que saber examinar. Se você não souber examinar... mas a gente tem que só pensar assim, né? Que nesse contexto da emergência a gente tem que pensar, mas é porque na esclerose múltipla é aquela placa. É a desmielinizante. Exato. Quando a gente pega o território vascular, eu tenho algumas artérias labirínticas, né, que elas vão inervar a parte do equilíbrio, mas no geral essa artéria labiríntica, ela também tá aqui envolvida com a audição, então vai ser aquele paciente que vai ter a perda visual súbita, né, então no geral, quando eu penso em quadros vasculares, que são esses que eu não posso perder a mão, né, não posso perder janela desses pacientes na emergência, eu consigo ver de uma forma mais florida, né, o que não pode é chegar aquele paciente, rebaixado, meio comatoso, história de vômito, tontura, aí é um vozinho, delírio, sepse.
Não, o pior é que eu já vi. Nesse caso, eu recebi na manhã, na passagem de plantão. Né? E quando você vai lá, o pessoal investigou tudo. Aí alguém pensou, depois de muito tempo, pediu a ressonância. Estava lá o AVC e o paciente chegou na janela. Isso que é duro, né? Porque a esclerose múltipla, ela vai ser, em algum momento, ela vai ser diagnosticada. Sim. Né? Porque ela vai chegar em alguém que vai, assim, ela não vai cansar, porque ela sabe que ela tem um sintoma e vai continuar procurando ajuda até encontrar alguém que valorize aquele sintoma, que pesquise de uma forma adequada. Mas o problema é a gente perder esses pacientes na janela se a gente tem uma opção de tratamento de fase aguda e que depois que passa dessa fase aguda não tem mais o que fazer, sabe? Entendi. Perfeito, prof. Perfeito. Nesse caso desse nosso paciente, então, uma vertigem recorrente há 15 dias, ele tinha náusea e esse é o nosso exame físico para ele. O que é que a gente consegue fechar? É central ou é periférico? Periférico, né? Periférico. Com tranquilidade eu consigo tirar ele do quadro agudo agora. Como é que eu faço o manejo dele na emergência se eu já defini que é periférico? Na verdade, só faltou esse paciente ter um DIX, né? Porque o paciente com vertigem sem um DIX é Boa. uma coisa que me incomoda muito. Mas, assim, na emergência, é uma coisa muito importante da gente salientar aqui. Labirin, betaestina, betadine, betaserc. Não tira paciente de crise de tontura. Perfeito, prof. Perfeito. Dose de 8 miligramas, dose de 16 miligramas, você dá um copinho de água para o seu paciente. Porque pelo menos não tem o efeito colateral de nenhuma medicação. Isso não é dose de medicação. Eu falo isso porque a indústria, né, foi muito sábia quando colocou o nome Labirin. Por quê? Porque Labirin faz a gente lembrar de labirintite, mas não é que ele não tenha a indicação dele, mas ele não é um remédio de fase aguda. O Labirin, todas essas outras, né, que o princípio ativo é a betaestina, ele leva em média 7 dias para fazer efeito. Aí o paciente chega para você, doutor, tô tonta 3 dias, me passaram o Labirin, não melhorei. Não vai melhorar, meu amor. Não vai. Não faz parte da farmacodinâmica, da farmacocinética dessa medicação acontecer isso. Então, nesses momentos, a gente tem que fazer mão de supressor labiríntico. E aí que acaba entrando Meclin, Dramin e os próprios antagonistas de canal de cálcio, que a gente tem flunarizina, sinarizina e, em último caso, a gente fazer uso aí de Rivotril, Alprazolam e afim, porque a gente deprime todo o sistema. Isso. A gente consegue, Mas, então, assim, estabilizar ele, né? Eu vou falar pra vocês. O neurologista, ele fica com o coração na mão de mandar paciente de 64 anos pra casa sem exame de imagem. Sabe, assim. E isso é uma grande dificuldade que eu tenho menos hoje em dia, porque eu acabo fazendo menos plantão, que me coloca nessa situação. Mas esses pacientes, né, que chegam pra gente, 64 anos, obeso, dislipidêmico, hipertenso, você fica meio... Não é que você não confie no seu exame, né? Porque o que a diretriz diz está lá, né? Só que você fica um pouco com o pé atrás, né? Você liberar esse paciente sem ver nada. Porque, infelizmente, quando a gente trabalha na especialidade, né? A gente acaba vendo o que é a exceção. Né? Então, a gente acaba ficando com um pouco de receio disso. Mas, para quem está trabalhando na emergência, o não especialista, né? Eu acredito que com isso consegue dar o direcionamento, consegue tratar esse paciente, consegue encaminhar esse paciente. E resolver a maior parte dos quadros, né? A única coisa que eu frisaria mediquei esse paciente. Fiz uma medicação na minha sala de urgência. Esse paciente, ele manteve um grau de refratariedade do caso, aí sim, eu não liberaria ele sem um exame de imagem. Apesar de continuar achando que era periférico, que seria uma neurite. Inclusive, não se dá alta a paciente com nistagma. Paciente com nistagma é igual paciente internado. Porque neurite a gente espera um padrão de evolução. Então, tá ruim hoje, amanhã vai estar melhor, depois vai estar melhor e assim sucessivamente. Perfeito. E se esse paciente ele não melhora, entra justamente nisso que ela acabou de falar. Ele não está tendo uma evolução típica daquele quadro. Então, se não é típico, a gente tem que pedir um exame de imagem. E aqui eu vejo muito isso acontecer. Porque no meu consultório, o que chega de paciente com nistagmo não é brincadeira, não. Chega muito. E eu fico pensando assim, gente, esse pessoal fez escola com Hitler. Só pode. Porque, assim, é uma maldade. Se existe nistagmo, o paciente está vendo tudo girar. Então, imagina
que o paciente tá ali com nistagmo, vendo tudo girar, e você mandou aquela pessoa para casa. Pra andar, fazer as coisas dela. Porque mandou pra casa, às vezes a família diz assim, deixa de Tá frescura. tudo bem, É como a Malu falou, né? A tontura não é um sintoma valorizado. O pessoal acha que é besteira, então acha que é coisa da cabeça e tudo mais. E a pessoa vendo tudo girar com o olhinho aqui, batendo. E o outro não, vai pra casa lá com um labirinto. Um labirinto de 8 miligramas. Era isso que eu ia falar. E muitas vezes até vai pra casa com o medicamento errado, né? A pessoa vai Errado, pra numa casa. dose baixa. Com o seu muito copo triste. de água, né? Com o seu copo de Com o seu água. copo de água. Exato. Hidrata que é melhor, porque desidratação também da tontura. Minha irmã que o diga. Eu que diga. Que teve um rotavírus, foi desidratada e tava tonta. Tava tonta, vendo o mundo todo girar. Olha aí, que sorte. Quem ela tinha do lado dela. SRM positivo. Gente, excelente. A gente conseguiu fechar muito bem nosso quadro do nosso paciente. Deixar claro, acho que o que a gente tem que fazer frente a um paciente, parar de realmente de minimizar essa queixa tão importante. Uma queixa, um sintoma que a gente precisa investigar. E fazer uma Excelente. investigação muito bem feita, Muito né? bem Porque feita. você pode ter dois caminhos, assim, completamente diferentes aí, tanto de conduta quanto de tratamento, como a gente discutiu até aqui. E você pode até pegar um paciente em janela, num caso de tontura de origem central, que você poderia Perder. E nisso é importante frisar um ponto. A gente usa muito o NIAID quando a gente pensa em AVC. E o NIAID ele é péssimo Pra fossa para posterior. fossa posterior. Ele não avalia quase nada de fossa posterior. Então, esse paciente ele teria um NIAID baixíssimo, né? Se a gente fosse avaliar desse modo. Mas é porque ele não avalia a fossa posterior adequadamente. Então, a gente tem que ter um grau de suspeição para que seja um AVC, para que a gente saia pesquisando os sintomas desse AVC de fossa posterior sem ser guiado por esse NIAID. Nesse caso, prof, vale a pena, eu tenho que fazer o meu HINTS. Tem que fazer sempre. Tenho que fazer. Não tem escolha. Se ele desse um padrão central, e para dar padrão central, tem que todos darem padrão central, não é isso? Sim. Durante o meu exame. Ele tá dentro da janela. Essa minha janela é a mesma janela do AVC Mesma isquêmico? janela do AVC. O trombolítico é o mesmo? O Ele mesmo, entra? mesmo Perfeito. tratamento, né? E aí, se ele tá, e você tem dúvida, né? E aí, sim, eu não consideraria tomografia, né? Assim, eu faria uma ressonância com difusão. Se eu estivesse pensando que eu estaria num grande centro, né? Que eu tenho disponibilidade. Mas se não, se eu acho que é um AVC, eu só quero a tomografia que me exclua sangramento para poder Perfeito. fazer meu E a trombolítico. gente tromboliza e a gente coloca ele no protocolo. Exatamente. E o paciente melhora bastante. E para o Excelente. paciente central, o RINS, como a gente falou também, o Head Impulse estaria normal, nistagmo padrão vertical central ou isso, multidirecional. ou multidirecional, isso, e o test of skill alterado, né? Que é uma Alterado. coisa que a gente não encontra muito Mas no eu digo você, periférico. mesmo com dificuldade, às vezes, de examinar, você vai ter um HIT normal. Você pega um paciente com uma história estranha, um HIT normal, um idoso, com comorbidades, aquele paciente, você pensa num AVC para ele. Mas qual é o grande problema? É que as pessoas acham que um HIT normal é periférico. E um HIT normal é central. Vocês entenderam, gente? Perfeito, Pelo amor eu de acho que Deus. vale até a pena. Fica a dica bem Fica a grande. dica. Fica a dica. Cheguem no internato sabendo Sabendo fazer um disso. RINS, por Exato. favor. Se o plantonista não souber, você sabe, você tá responsável por aquela vida. É verdade. Perfeito. Gostei. Exato. Essa frase ficou... Se fosse pra dar uma dica final, o que é que vocês dariam? O que é que você falaria pra uma pessoa que tá pegando tontura na emergência? Mensagem final e principal. Olha, é difícil pra mim essa mensagem. Porque eu digo a você que é muito triste a situação da tontura. E não é só aqui não, tá? Isso daí, como a Malu falou, né? Eu fiz residência em São Paulo, então... eu acho que lá, talvez as pessoas tenham mais acesso, mas também é tratado como labirintite, como é tratado aqui. Não é porque é lá que a gente tem essa facilidade de ver, não. Mas o que eu tenho para dizer é, estudem. O que acaba acontecendo, né? A gente quer as coisas muito na mão, muitas vezes. E a medicina é um conhecimento que é construído. A gente precisa estudar. Como eu falei, só reconhece quem conhece. E só tem uma forma de conhecer, estudando. E não é que você tenha que saber tudo, você tenha que resolver tudo. Mas você tem que, pelo menos, tirar o paciente de um quadro grave e saber para quem encaminhar. Porque o que me deixa muito triste, muitas vezes, é que o paciente diz, nossa, eu não sabia que você fazia isso. Eu estou há 2 anos com essa tontura e só agora eu descobri que tem uma pessoa aqui trabalhando com isso. Pensa, né? É muito triste, porque a pessoa está passando por todo esse período. Até quadros mais simples, às vezes tem idosos que acabam evoluindo com fratura por conta de queda. E você acaba levando a um alto índice de morbidade nessa população. Não é só de idosos, mas em idosos é muito pior. Então, o meu recado é estudem
e saibam diferenciar. Pega os pontos chaves para diferenciar um quadro central de um quadro periférico para estar dando a melhor assistência aos pacientes. Perfeito. Nós falamos até igual. Eu acho que, na verdade, gente, não tem coisa diferença de estudo, né? Eu acredito que, assim, quando a gente pega um plantão, né? Seja sala de emergência, UTI jamais para o recém-formado, que isso é uma visão minha. Você está assumindo a responsabilidade que você é capaz de tratar aquilo ali que chega, né? Lógico que nos primeiros plantões você vai se sentir inseguro. Lógico que você não vai saber muitas vezes o que fazer. Mas eu acho que se você estuda, você se prepara, você vê queixas extremamente prevalentes na nossa população, você tem que saber, né? É o que vocês falaram. Uma reanimação todo mundo chega fazendo, né? Às vezes uma intubação, né? Muita gente chega fazendo porque acha que isso é importante. Mas aquela cefaleia com sinal de alarme, a tontura, né, com sinal de alarme, e identificar um AVC de fossa posterior, isso é primordial, porque a gente tem que lembrar que a gente está cuidando de vida, né, medicina fala sobre vida, e aí você tem que pensar sempre, que é a minha frase que eu gosto de falar para todo mundo, você tem que ser o médico que você queria que atendesse alguém da sua família, né, e aí quem sou eu? Eu sou aquele médico que estudou, que se dedicou, e que fez o melhor pelo paciente, ou sou aquele médico que não dei o meu melhor, que fui levando de qualquer jeito, né, dando um jeitinho. Porque a vida, ela exige reciprocidade, isso vem pro bem, isso vem pro mal. Tá vendo, Amandinha? Acho que a gente não tinha escolha melhor de pessoas para falar sobre esse tema tão importante, né? E tão prevalente ao mesmo tempo e muitas vezes tão negligenciado. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada. Foi total diferente na minha formação essa aula de tontura. Acho que eu nunca vou esquecer. É uma aula que eu vira e mexe. Gente, alguém fez mais alguma anotação para comparar com as minhas? Muito obrigada, gente. Queria também agradecer a toda a nossa equipe que está ali atrás, que ajuda o programa a acontecer. A equipe do CCS, a própria universidade, o apoio da universidade nisso. Márcia aqui presente, Beno, toda a galera do CCS e o Martinho também. Queria agradecer demais minha equipe, que tá todo mundo lá atrás. Muito obrigada. A Malu, que tá estreando hoje como apresentadora, que fez um trabalho excelente, impecável. E por último, não é importante, as nossas convidadas. Muito obrigada. Foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. O prazer foi nosso. Muito obrigada. E na dúvida, gente, de Peronicast.